querido irmão, minha amada irmã. Com a graça de Deus, estamos aqui novamente trazendo um trecho da palavra de Deus para o conforto do nosso coração. Eu quero, antes de tudo, sempre lembrar você que, além do nosso pastorado, nós somos também um agente de turismo e há mais de 15 anos levamos as pessoas a uma experiência única de conhecer Israel, a terra bíblica, nos lugares mais fascinantes que você possa imaginar. Para isso, eu quero deixar o meu contato, meu WhatsApp com você, para que você se permita ligar para mim, para que nós possamos oferecer a você uma variedade de caravanas com vários países, sempre tendo foco em Israel. Para isso, acesse ainda hoje no WhatsApp 11 São Paulo 999 538062. Pois bem, queridos, hoje eu quero iniciar uma reflexão sobre o livro de Abacuque no capítulo 3, a oração de Abacuque. Esse texto, muitas vezes, ele é lembrado, esse livro, na sua essência, quando ele nos remete, quando alguém quer falar de dízimos e ofertas, mas o meu entendimento para nós, nesta manhã, não é em relação à oferta, muito menos dízimos. Eu quero falar dessa oração singela, mas impactante, sendo que até os dias de hoje essa oração, ela tem no seu bojo, ela tem um sentimento de uma oração verdadeira, sincera. Eu vou apenas citá-la rapidamente para que você entenda o porquê que eu estou tão animado a falar dessa oração de Abacuque. O texto lá, Abacuque 3:2, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra, temi, aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da tua misericórdia. Como eu disse, uma oração incisiva, uma oração objetiva, de poucas palavras, como deva ser a nossa oração com Deus, porque o próprio Jesus nos ensina que quando orar, não devemos usar de vãs repetições, como essa, por exemplo: Jesus me abençoa, Jesus me abençoa, Jesus me abençoa. Jesus, na verdade, acho que lá em cima fica perguntando: abençoar o quê? Então você tem que ser objetivo no teu falar com Deus. Então, quando você tem que pedir algo, embora Deus conheça, mas diga para Deus: Deus, eu quero isso. E quando você tem que pedir perdão para Deus, também o faça da mesma forma. Declare qual é o perdão que você quer ser alcançado. Então tem pessoas que dizem: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Não, meu irmão, a tua oração tem que ser objetiva. Você tem que pedir perdão: Senhor, me perdoa porque eu fiz tal coisa. Deus sabe, mas Ele quer ver o confessar da tua boca ao buscá-lo. Então, especificando bem, Abacuque, ele usa de poucas palavras nessa oração, mas vamos detalhar um pouquinho ela de uma forma bem superficial, mas importante para essa rápida meditação. Ele começa a dizer: ouve. A verdadeira oração, ela é provocada por uma necessidade. Quem tem uma necessidade, ele abre o coração esperando que aquela pessoa a qual é dirigida possa ouvir, no caso específico, Deus. Porque eu acredito que muitas vezes nós chegamos na presença de Deus com uma oração e parece que isso não atrai o coração de Deus. Às vezes, quando entramos na presença de Deus, saindo pedindo um monte de coisas, e a própria palavra nos ensina que às vezes não recebemos porque não sabemos nem pedir. Então é importante que você, quando chegar na presença de Deus, você possa, dentro de uma necessidade, expressar todo um sentimento verdadeiro para que você possa alcançar o coração de Deus. Então a tua necessidade tem que provocar
na oração a atenção de Deus, se for assim com Abacuque. Primeiro nós temos que entender que numa relação com Deus, nós temos que aprender primeiro a ouvir, depois falar. Muitas vezes nós assumimos, até mesmo da oração, vamos falando com Deus, falando, como que ele chegasse e falar, pô, espera um pouquinho, deixa eu também falar com você. E muitas vezes nós deixamos escapar a nossa bênção porque não sabemos parar para ouvir também Deus falando conosco. Depois tem outro momento nessa oração, que é quando ele fala temi. Nós não devemos ter medo de Deus, e não era o caso aqui, mas sim um respeito, porque toda vez que nós reconhecemos a soberania de Deus, a quem estamos orando, para quem nós estamos orando, nós temos que entender que nós estamos diante de um Deus todo-poderoso. E ao chegarmos diante de Deus com a nossa súplica, nós temos que ter uma total reverência. E para isso, Abacuque diz que temia. E isso é importante. Quando você for pregar a palavra de Deus, os seus pés têm que continuar tremendo, as suas pernas, porque você não pode deixar se acomodar com isso. Aviva é outra expressão usada nessa oração. Então, uma oração como de Abacuque, naquele momento, diante daquela necessidade, ela vem mostrar que é a oração de um líder que estava clamando em favor do seu povo. Olha como é importante você observar que uma oração que agrada o coração de Deus sempre é uma oração intercessória, aquela que você ora por outro, aquela que você aniquila um pouquinho as suas próprias necessidades e começa a orar em favor de outros. E Abacuque, aqui como um grande líder espiritual, ele orava pelo povo, ele via a necessidade do povo, então ele clamava para que Deus pudesse impactar o seu povo, né? Então ele usa dessa expressão, aviva. Há outros dias, em minha própria igreja, eu clamava sobre isso, Senhor, aviva este povo, porque é chegado o momento que nós temos que ter um coração vivo, um coração alegre, espontâneo, e a esse ponto de enfrentarmos todas as dificuldades, não cabisbaixos, mas motivados. Depois ele lança mais uma palavra, notifica. Ele pediu a Deus para que se estendesse ao futuro esse avivamento. Era um homem de visão, como eu disse, um líder. Na oração ele faz uma compreensão de que aquele avivamento que ele orava pelo povo deveria ter uma continuidade. O cristão não pode ter uma vida de imediatismo, ele sempre tem que ter uma vida programada, aquilo que Deus quer dele hoje, mas também ele tem que pensar como ele será no dia seguinte. Então, quando pedimos a Deus que faça algo, que seja algo duradouro, não imediatista, como muitas vezes é o comportamento do ser humano. Ele quer a coisa para hoje ou amanhã ele nem se importa. Mas nas coisas de Deus, nós temos que ter constância. Nas coisas de Deus, nós temos que ter a capacidade de viver hoje, trabalhando e pensando no amanhã. E assim, ele usa dessa expressão, notifica. E por fim, ele usa e termina essa oração dizendo, lembra-se da misericórdia. Novamente, nós vemos aqui uma oração de um líder preocupado, um líder que entende que os erros que o povo pratica são merecedores de compaixão. Ele entendia, e todo líder deve entender, a fraqueza dos seus liderados. Eu fui criado num tempo em que o erro era corrigido com punição, né? Desde o tempo de escola, os próprios pais muitas vezes entendiam que uma palmada para corrigir erros. Hoje nós temos um posicionamento diferente, né? Hoje nós temos que ser um líder muito mais compreensível, sabendo da necessidade que temos de perdoar as fraquezas dos outros.
como um grande exemplo de Cristo em relação a nós. Então, amados, uma oração objetiva, sincera, ela produz um efeito grandioso e deixa um legado tão maravilhoso como foi a oração de Abacuque. Que você possa rever aí as formas que você conversa com Deus. Eu tenho buscado isso no Senhor. Então, vamos fazer uma oração como Abacuque, uma oração sincera, objetiva, com visão, porque eu tenho certeza que Deus está pronto a ouvi-la nesse dia, nessa grande oportunidade, tá bom? Te espero no próximo programa. Fique na grandiosa paz do Senhor Jesus.